Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Rodrigues e vou fazer um vídeo para a nossa disciplina de Hardware para Computação. Bom, a gente sabe que os principais elementos de um computador são processador, memória e os nossos dispositivos de I/O, de input, output ou entrada e saída. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar um pouquinho do nosso processador e tentar fazer uma conexão entre o nosso processador e aquele conteúdo que a gente viu no começo do nosso curso sobre números binários, somas binárias e os nossos circuitos lógicos e portas lógicas. Os nossos processadores, ou a nossa unidade central de processamento, o CPU, é uma parte do sistema computacional responsável por interpretar as instruções de um programa, então ela vai analisar aquelas instruções, vai trazer os dados necessários para realizar essas instruções para o processador e executar as operações lógicas e aritméticas dentro do processador. Aqui a gente tem o gráfico da nossa famosa lei de Moore, né, que mostrava como seria a evolução dos nossos processadores, onde a capacidade, o número de transistores de cada processador ia dobrar ou dobrou a cada 18 meses, e aí a gente vai tentar fazer essa relação entre o que acontece no processador com os nossos transistores. Bom, todo processador ele deve ser capaz de realizar instruções primitivas, como somar, subtrair, multiplicar, dividir, mover os dados de um local para o outro, fazer transferências de input e output, fazer deslocamento de bits e assim vai. Quando a gente olha um conjunto de instruções, a função do nosso processador é buscar uma instrução na memória, interpretar a operação a ser realizada, buscar os operandos, executar a operação e escrever o resultado. E isso se repete indefinitivamente até que o sistema seja desligado ou paralisado. Isso é o que a gente chama de ciclo de instrução. Então, em resumo, né, nossa unidade central de processamento ela vai buscar uma instrução, ela vai interpretar a instrução e ela vai executar a operação indicada na interpretação. Aqui, pessoal, a gente tem um layout, né, um esquema de uma OCP apresentado lá no livro do Monteiro. E aqui ele tem os principais elementos. Eu não vou discorrer sobre isso agora, eu vou fazer um segundo vídeo em um momento mais oportuno, mas eu vou fazer uma observação sobre a nossa ULA. A nossa unidade de lógica aritmética é o circuito digital que realiza operações como somar, subtrair, multiplicar, dividir, operações lógicas, as nossas operações do tipo AND, do tipo OR, do tipo XOR, operações para fazer complemento, deslocamento de bits para a direita ou para a esquerda. Então, dentro da nossa ULA, a gente tem as entradas da ULA, esses bits vão entrar na ULA, aqui elas vão passar por um processamento e aí tem uma saída. No caso aqui, ele pegou 2 bits, fez uma soma e aí tem uma saída que vai ficar armazenada num determinado registrador. Qual é a relação da ULA com as nossas portas lógicas e com os nossos transistores? A gente sabe que, né, essa foto é bem conhecida na internet, né, o nosso primeiro transistor fabricado em germânio lá em 1947 pelos laboratórios da Bell. E a partir desse primeiro transistor, né, que veio para substituir as válvulas, a gente tem os nossos circuitos integrados. Isso aqui é uma foto do circuito integrado da Intel, onde aqui a gente tem algumas dezenas e centenas de microprocessadores. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui eu coloquei umas fotos, não é o estado da arte, mas a gente foi evoluindo de tal maneira que esse transistor, feito em germânio, evoluiu para alguma coisa similar a isso aqui. Isso aqui é uma foto, já é um transistor considerado grande, né? Mas se a gente ver aqui nessa parte circulada, a gente tem aqui 4, 6, 9 estruturas, onde aqui a gente consegue observar com muita vontade alguns pontinhos pretos. Essa imagem foi ampliada, isso aqui é uma foto já tirada no microscópio óptico. Então, o chip foi colocado no microscópio óptico e eu tirei a foto. E aqui, pessoal, eu peguei esse mesmo dispositivo, aqui são os conectores, né, para a gente conseguir ter acesso elétrico aos dispositivos, né, e o chip está aqui nesse centrinho aqui. Esse núcleo aqui foi verificado no microscópio eletrônico, no que a gente chama de MEV. E aqui a gente aumentou algumas ordens de grandeza e aqui a gente pode ver cada dispositivo desse é um transistor. Para vocês terem uma ideia da dimensão, aqui ó, eu tenho a escala, essa barra branca equivale a
500 micrômetros, que é mais ou menos a distância total aqui do meu transistor. Micrômetros, lembrando, é aquela escala de 10 a menos 6. Então aqui a gente tem uma ideia. Isso é só uma foto para ilustrar o nosso conteúdo. Para vocês terem uma ideia de como os nossos processadores estão hoje, isso aqui é uma escala nanométrica, onde a gente consegue ver algumas coisas que a gente já tem mais familiaridade. Então a gente tem aqui na escala do metro, a gente tem uma criança aí de 4 anos, aí está medindo aproximadamente 1 metro. Ali por volta de 10 centímetros uma bola de tênis, 1 centímetro uma formiga, 0,01 centímetro um fio de cabelo até razoável, né? A gente pode variar aqui até uns 400 micrômetros. Aqui em 10 a menos 4 a gente já tem uma bactéria. Em 1 micrômetro a gente já está indo aqui já para as partes de nanopartículas, né? Abaixo de 100 nanômetros a gente já tem o vírus. Aqui na parte de 1 nanômetro a gente já tem os nossos DNAs. Atualmente, a tecnologia de microfabricação, os processadores mais avançados, elas estão aqui, ó, entre 10 e 100 nanômetros. Então ela está aqui do tamanho de um vírus, mais ou menos, por dispositivo, é claro, por transistor. Para vocês terem uma ideia, né, o transistor, o i7 da Intel, o Skylake K de 2015, ele tem 1,7 bilhões de transistores, e aí a tecnologia desse cara é de 14 nanômetros. Então, a tecnologia dos transistores é de 14 nanômetros e aí ele tem uma área, né, onde estão os circuitos alocados de 22 milímetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, dentro daquela escala, o quão pequenos estão os nossos dispositivos atualmente. E aí, para fazer a nossa correlação entre o que a gente viu de portas lógicas com os nossos processadores, até então a gente estudou ali como trabalhar com portas lógicas e circuitos lógicos. E aqui a gente tem a nossa famosa porta inversora, que em computação a gente trabalha com ela usando esse símbolo aqui. Só que em eletrônica digital, quando a gente aprofunda mais, quando a gente não deixa um nível de abstração tão alto, para criar um inversor, a gente precisa de 2 transistores, que estão representados aqui. Isso aqui é uma tecnologia que a gente conhece como CMOS. Né? Atualmente já tem transistores que estão usando outras tecnologias, conhecidas como FinFETs, mas não é o objetivo dos cursos de computação abordar essa parte de fabricação. Mas, para ter uma ideia, basicamente aqui eu tenho um transistor, né, um CMOS. O CMOS eu tenho um PMOS e um NMOS. Vai conduzir com 5 volts e um vai conduzir com 0 volts. Então olha o que acontece aqui nesse transistor. Quando eu ponho 0 volts aqui ó, na minha entrada, ela está entrando aqui 0 volts, eu estou falando que esse transistor vai conduzir e esse aqui não vai conduzir, vai ficar fechado. Lembra que o transistor trabalha com uma chave, a gente já conversou sobre isso. Então o que vai acontecer? Quando esse transistor conduzir, aqui vai estar 0, o meu VDD, que aqui é o nível lógico alto, vai passar pelo transistor e a saída dele vai ser alta, 1. Já quando eu faço uma entrada nível lógico 1, esse transistor aqui corta e aí eu vou ter uma condução nesse sentido aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Então eu vou ter aqui, ó, jogando todo o meu circuito para a terra. Ou seja, coloquei um aqui, eu estou jogando tudo para a terra, a minha saída vai ser 0. Essa é uma parte básica de eletrônica. Lembrando que o curso de computação, isso fica muito abstrato, então a gente não precisa se aprofundar tanto, mas é só para criar, por que a gente fala do transistor, por que teve o marco, né? Uma das evoluções na história da computação é a criação dos nossos transistores. Então aqui, pessoal, nesse diagrama eu tenho 4 transistores que representam uma porta do tipo NAND. Então eu tenho aqui 2 P's em paralelo e 2 N's em série. Então aqui ó, vou ter a entrada A e B, e aqui eu vou ter a minha saída X. Se eu quiser fazer uma porta AND, eu vou usar essa mesma estrutura, e aqui na saída eu vou colocar uma inversora. Então é assim que são criados os nossas portas lógicas e os nossos circuitos lógicos. Se a gente for aprofundar mais, isso vira transistor, e aí vai entrar naquela história do silício. E aí, complementando isso, se eu quero fazer um somador simples, pessoal, um somador bem simples, né? Eu vou usar o quê? Uma porta SHORT e uma porta AND
uma porta AND interligadas. Lembrando que para se obter uma porta XOR, eu tenho que usar duas portas AND e uma porta OR, aonde as entradas aqui são complementares. Então, eu tenho A barrado e B na primeira AND e A e B barrado na segunda AND. Eu vou ter o equivalente à minha porta XOR. Então, daí a gente consegue já ter uma ideia da relação, por que os transistores foram tão revolucionários, da relação dele com com os nossos processadores, principalmente com a unidade lógica programável, visto que ela é quem vai trabalhar todas as operações lógicas e as operações aritméticas. Quando a gente olha uma ULA simples, né, na verdade ela é uma grande, uma sequência ali, né, tem uma quantidade enorme de portas lógicas interligadas para desenvolver as diferentes funções, as diferentes instruções que a ULA é responsável. E aí, abaixando um pouco mais o nível, eu vou ter aqui para cada porta dessa uma sequência de transistores. Acho que deu para dar uma ideia, né? Eu tinha prometido isso para os meus alunos fazer essa correlação e aí na nossa aula. Eu acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia dessa correlação. E numa próxima oportunidade, a gente vai discorrer sobre os elementos todos da nossa OCP, não falar simplesmente dessa relação da ULA com os nossos circuitos digitais. Tudo bem? Bom, tem uma atividade disponível para vocês, vocês vão ter que pensar um pouco nessa organização, né? Falar dos componentes internos, fazer uma pequena descrição, e depois a gente trabalha um pouco melhor juntos em aula. Espero que tenha elucidado algumas dúvidas, tenha feito algumas relações. Qualquer problema eu estou à disposição. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre o transistor, eu vou deixar aqui no final um vídeo onde vocês podem ver um pouquinho da teoria do transistor. Só por curiosidade, não tem, né? A gente na parte de computação acaba não trabalhando tão a fundo, mas quem tiver curiosidade, fica a dica aqui para o vídeo que vai aparecer aqui no final do vídeo, tá bom? Pessoal, obrigado e até a nossa próxima aula. Só para ratificar, né, as informações desse slide eu acabei pegando no livro do Monteiro de Introdução à Organização de Computadores. Obrigado e até mais.